Boa tarde, pessoal. Fiquei aqui responsável por falar um pouquinho acerca do texto da Maria Silva de Carvalho Franco, né, que vai ser Homens Livres na Ordem Escravocrata. E eu vou falar um pouquinho sobre mais precisamente, né, sobre o segundo capítulo dela, que é a ideia de dominação pessoal. Mas antes de chegar nesse ponto, né, eu queria falar um pouquinho também sobre a obra do Manuel Corrêa de Andrade, né, que é a obra Terra e o Homem no Nordeste, né? Então ele vai fazer uma contribuição aí para a questão agrária no Nordeste. É um dos livros muito importantes, assim. O próprio Manuel, né, é um cara que iniciou sua carreira ali no direito, né? Tinha um apego pelas ciências sociais, mas que não chegou a exercer, mas mantinha aquele sentimento ali, né? Ele vai partir para a área de direito, mas que posteriormente é muito influenciado pelo Caio Prado Júnior e outros autores da sua época. Ele começa a fazer e também por a sua ligação também de tá ligado aos sindicatos rurais, aos sindicatos ferroviários, né, aos sindicatos dos trabalhadores industriais. Então, toda essa sua ligação vai gerar um interesse dele de começar a escrever sobre isso. E esse interesse nesse tipo de escrita, em falar sobre essas questões, vai nos render um livro fantástico, que é esse A Terra e o Homem no Nordeste, né? Falando justamente dessa questão agrária, das problemáticas relacionadas ao homem e o trabalho, né? Como é essa relação do homem, do trabalhador livre e pobre aqui no Nordeste. Então, é muito, muito interessante. Então, ele vai fazer uma análise ali, em um dos seus capítulos, né, mostrando justamente essa relação do trabalhador livre e pobre, né, muito parecido com desse trabalho escravo, com o trabalhador que é escravizado, né. Então, nessa sua relação, ele constrói a ideia e mostrando como Alagoas se favoreceu e como Alagoas lucrou, por exemplo, com a abolição do tráfico, com o fim do tráfico negreiro, né? Então, esse fim do tráfico, para muitos latifundiários, foi terrível. Para Alagoas, pelo contrário. Para Alagoas, isso aí foi benéfico, porque eles começam a vender seus contingentes ali, aqueles escravos que eles tinham, para as grandes lavouras de café em São Paulo. E eles começam a lucrar muito com isso, porque eles compram esses escravos num preço mais abaixo e começam a vendê-los num preço exorbitante, lá em cima, né? Então, nessa relação, mostra muito como inverte esses papéis, algo que a gente não consegue imaginar, não conseguiria imaginar na sociedade, nessa sociedade colonial, né? Então, muito mais, a gente tem uma visão muito fechada, onde só o trabalho escravo era benéfico, só o trabalho escravo dava lucro, né? Então, Alagoas vai ser um desses pontos que vai mostrar que não, na verdade não. Até o trabalhador livre e pobre, às vezes, é muito mais lucrativo do que esse trabalhador escravizado. Então, o autor, né, o Manuel Corrêa de Andrade, ele vai mostrar justamente isso, né, nesse capítulo, mostrando muito bem essa relação de como Alagoas foi lucrando. E ele vai mostrar, vai dizer por A mais B que isso era mais lucrativo, vender o seu escravo e contratar um homem livre e pobre que necessitava daquilo, que precisava daquilo, era muito mais barato. Era muito mais barato para ele, era muito mais vantajoso, era muito mais lucrativo, porque ele vendia seu escravo a preços exorbitantes e pagava mixarias para esse trabalhador livre e pobre. Então, essa relação se constrói aí. E ainda tem a relação da dominação. Essa dominação, né, dessas pessoas, desses grupos, desses homens livres e pobres, que se equipara a daquele escravizado. Então não muda a relação. Aquele trabalhador livre e pobre trabalha igual um escravo, tem a mesma relação com o seu de um escravo, então ele é tratado da mesma forma que o escravo é. Então não mudou a relação. E agora ainda está melhor para o latifundiário, porque ele não precisa mais ter aquele custo do escravo. Agora ele paga uma mixaria, o mínimo, né? Aquele salário mínimo ali para a sustentação daquele trabalhador, que precisa disso, né? Então, a necessidade faz com que aquele trabalhador
mantenha aquele contexto, mantenha essa necessidade. Então, e muitas das vezes o autor vai mostrar muito dessa relação, de como isso foi benéfico, de como isso gerou um benefício para Alagoas, de como Alagoas lucrou com essas relações. Então, cada vez mais, já a partir da segunda metade do século XIX, né, já ali após a lei da proibição do tráfico, né, você vai ter isso. Na primeira metade, você ainda tem um contingente grande de escravos, só que a partir da segunda metade, isso vai caindo drasticamente. Então, cada vez mais os escravos vão saindo para ir passando a trocar ali para um trabalhador livre e pobre. Então, Alagoas ela vai, entre aspas, abolir a escravidão muito antes do Brasil, porque na sua relação já a partir da segunda metade do século XIX, perdão, já tinha diminuído bastante o número de escravos. Era um escravo ou outro, mas os homens livres e pobres eram a grande maioria. Então começa a trocar essas relações. E algo que a gente não para analisar, que a gente não para ver no próprio ensino básico, né, na escola, ensino fundamental e médio, a gente não consegue, a gente não tem essa dimensão. É só escravizado e depois de 88 acabou a escravidão, agora é trabalhador. Pronto. Mas a gente não vê essas relações acontecendo ao mesmo tempo, né? Onde tem escravo e trabalhador livre e pobre convivendo juntos e tendo as mesmas questões, né? Tendo os mesmos problemas, tendo as mesmas dificuldades, tendo o mesmo trato. Então, o livro do Manuel Corrêa de Andrade, né, é muito interessante justamente por conta disso, que ele vai mostrar como Alagoas foi beneficiada. E, de fato, Alagoas foi beneficiada com o fim da escravidão, com o fim do tráfico, né? E Alagoas se beneficiou também com isso, já dando um passo à frente, né, de todos os estados, né, no sentido de que ele estava lucrando ali antes mesmo, né, e criando uma nova relação antes mesmo da abolição da escravidão. Então, é um livro muito importante por conta disso, né. Sendo assim, pessoal, nós chegamos na segunda parte, né, que é justamente falar sobre o segundo capítulo do livro da Maria Silva Carvalho Franco, que é Homens Livres na Ordem Escravocrata, né. E aí, falando só um pouquinho sobre a obra e sobre a autora, né? A Maria Silva Carvalho Franco, né? Ela vai nascer no berço de ouro ali de uma família tradicional, da elite paulista e tal. Tanto é que ela constrói toda a sua vida acadêmica justamente em São Paulo, na USP, né? Então, toda a sua construção, toda a sua carreira acadêmica é feita nessa universidade. Tanto é que ela fez graduação em Ciências Sociais, fez licenciatura em Ciências Sociais na USP, né, todas duas, fez uma especialização em Sociologia na USP também, então fez doutorado em Ciências Sociais pela USP, ela tem um pós-doc que é fora, né, na Universidade de Yale, é um pós-doc nos Estados Unidos, mas que é o único que se diferencia. A questão da livre docência, também na Universidade de São Paulo, e o título de professora titular do Departamento de Filosofia também na Universidade de São Paulo, né? Então toda a sua carreira acadêmica está relacionada ali, né? Ela foi de aluna a professora desse curso, dessa universidade, perdão, e ganhou o mundo assim, né? Com essa carreira. E nesse sentido, pessoal, esse livro em si, o Homens Livres na Ordem Escravocrata, ele nasce de uma pesquisa dela, né? De uma pesquisa ali durante sua carreira acadêmica ali, né? Que ela estava fazendo ali sua corrida acadêmica ali na Universidade de São Paulo. E ela vai ali no sua tese de doutoramento, né? Ela vai fazer uma sua tese chamada Homens Livres na Velha Civilização do Café. E é justamente aí onde a gente tem o principal foco da sua pesquisa, porque ela vai falar de fato ali, uma análise direta de São Paulo, né, das lavouras de café. Então, nessas lavouras de café, onde você vai ter ali no Vale do Paraíba,
você vai ter justamente todas essas relações acontecendo, né? O relato dela vai ser justamente nesse período. Então, essa tese ela foi defendida, né, em 64, 1964, mas ela já vinha sendo produzida há muito tempo, né, desde a década de 50, você tem a publicação dos primeiros artigos, e só em 69 ela se torna esse livro, né, chamado Homens Livres e Homens Livres, né, na Ordem Escravocrata. Então, é só em 69 que ela tem isso, né, e aí depois ela vai partir para outras coisas, né? Mas esse é um dos livros que marca muito a história dela, né? Principalmente porque é um livro que ele vai trazer uma análise diferente. É um livro que ele vai trazer uma estrutura social e econômica do Brasil do século XIX, mas com algumas particularidades, que é esse ser invisível, né? Que é esse homem livre e pobre. Nessa sociedade escravocrata, que a gente só enxerga o senhor e o escravo, esse dualismo, ela quebra totalmente com esse dualismo. Ela vai dizer, olha, para além dessa sociedade dualista entre senhor e escravo, você tem outras relações. Uma delas é desses homens livres e pobres que trabalham ali, né? Então, por quê? São homens que não são escravos, mas também não pertencem à elite agrária. Então muda aquela concepção que a gente tinha. Então, é uma posição social ambígua, porque ela nem está aqui, nem está aqui. Então, onde é que ela está, né? Então, como é que é essa relação? Como é que são as pessoas, né? Então, é todo esse debate que a autora vai fazer. Então, ela vai trazer muitas concepções sobre isso, muitas análises, muitos relatos, é, de como essa sociedade funcionava. Então, ela vai trazer ali as condições dos homens livres e pobres, né? Então, ela vai falar sobre esses indivíduos que ali, apesar de serem livres, tinham uma condição de extrema pobreza, de subordinação, que eles muitas das vezes dependiam dos grandes proprietários de terra, muitas das vezes não dependiam, né, desses proprietários de terra, eram economicamente explorados, socialmente marginalizados, né? Então você vai ter uma relação totalmente complexa aí na condição de vida dessas pessoas, que está muito mais próxima do escravo do que daquele ser da elite. Então, ela vai mostrar um pouquinho sobre a questão da subordinação, da dependência, né? Ela vai argumentar muito de como a sociedade é organizada em torno dessa mão de obra escrava, e esses homens livres são absorvidos justamente nessa mesma lógica de dominação que sustentava a escravidão. Então, o homem livre e pobre, ele vai estar muito mais ligado a esse escravo justamente por isso. Muito porque essa sociedade ela se baseava justamente nesse sentido, né, da mão de obra escrava. E eles não vão ter outro meio pelo qual eles exercerem, eles não têm um meio de produção, né? Eles não são donos, não fazem parte da elite. Então eles são obrigados a aceitar essas relações, né? Essa relação de subordinação para sobreviver, para a sobrevivência, né? Então, ela vai falar também sobre a questão da convivência com a escravidão, né? De como é, né? Esse aspecto central ali da sua análise ali vai ser justamente isso, desse homem livre e pobre ali se articulando nessa estrutura escravista. Então, eram pessoas que estavam ali, eram pessoas que estavam exercendo aquela mesma função ao mesmo tempo. Então, eram escravos e homens livres ali exercendo a sua vida cotidiana nos mesmos espaços, vivendo nos mesmos espaços, é, interagindo entre eles, né? Então, você vai ter essa interação, né? E esse trabalho, muitas das vezes, trabalhos temporários, de prestação de serviço, coisas informais, dessa dependência dessas pessoas com esses senhores, com esses latifundiários, justamente porque são coisas muito informais. Você não vai ter leis que obriguem, você não vai ter leis que organizem, você não tem nada disso. Então, fica tudo a critério desse senhor latifundiário. Então, a problemática é toda essa, né? Vem dessa questão. E aí você vai ter também um impacto social, um impacto político em relação a isso, né? A crítica que ela faz à questão da mobilidade social. Então, que para alguns autores, para algumas pessoas, havia uma ideia de que esses homens livres tinham uma possibilidade de ascensão social, de ascenderem socialmente, né? E ela vai criticar, ela vai dizer não, essa estrutura social da época,
é uma sociedade que ela vai estar concentrada na ideia da terra, de poder, que a terra dá poder. E o poder na mão dessa elite latifundiária, dessa elite escravista. Então, que vai limitar basicamente o progresso dessas pessoas, né? Desses grupos. Então, embora eles fossem livres, a relação deles está muito mais próxima do escravo do que do senhor. Então, não há essa possibilidade de ascensão, né? Então, eu vou falar aqui mais precisamente no segundo capítulo quem são esses grupos, né? Qual grupo que tem mais poder, que tem menos poder, assim, mas nesse sentido a gente tem ali uma relação muito forte, muito concreta, de que esses grupos não exerciam poder assim, né? Então, pessoal, chegando aqui de fato no segundo capítulo, né, que é intitulado Dominação Pessoal, nesse capítulo ela vai trazer um pouquinho mais dessa relação de dominação, de como o latifundiário exerce essa dominação pessoal nesses grupos. E aí, quais são esses grupos, né? Ela vai falar sobre os tropeiros, ela vai falar sobre os vendeiros, ela vai falar sobre os sitiantes, os agregados, os camaradas. Então, ela vai explicar muito bem cada um desses, ela vai dividir por tópicos ali cada um desses grupos, mas que ela vai explicando como se dava a relação de dominação com cada um desses grupos, que é totalmente diferente. E aí é onde vem a questão, a centralidade da importância dessa pesquisa, a importância desse trabalho, desse livro. Ela mostrar essas várias relações, que até então era uma relação muito clara, muito simples, muito preto no branco, né? Aquela ideia muito simplista de senhor e escravo. Aqui ela mostra totalmente diferente, uma relação totalmente diferente, um tanto quanto mais complexa, porque a relação do tropeiro com o latifundiário é diferente do tropeiro do latifundiário com o vendeiro, que já é diferente do tropeiro com o vendeiro também, que é diferente com o sitiante, que é diferente com o agregado, que é diferente com o camarada. Então, essas relações, elas são relações muito mais complexas, né? Muito mais complicadas de a gente relatar. Então, e que não é levado, não é trazido para a gente muitas das vezes fica sem esse conhecimento, né? Se não for lá buscar. Então, nesse sentido, ela vai mostrar, nesse segundo capítulo, né, essa questão da dominação pessoal, como ela vai se dar. Né? Então, ela vai mostrar que, embora esses homens tecnicamente fossem livres, né, eles estavam numa situação profunda de subordinação, de subserviência. Né? Então, justamente por estar inserido numa sociedade escravocrata, estar inserido dentro de um sistema escravista. Né? Então, esse é o parâmetro de análise dela. Né? Uma sociedade escravista vai tratar os homens livres e pobres da mesma forma que ela trata os escravos. Essa dominação pessoal, segundo ela, né, não limita esse contato entre esses grupos. Pelo contrário, muitas das vezes há muito contato entre eles, só que a questão é justamente essa, é um contato, mas um contato onde o senhor está aqui, o latifundiário está aqui, e aquele grupo, homem livre e pobre, vai estar aqui abaixo. Então, é sempre uma relação de dependência, subserviência, uma relação sempre de cima para baixo, onde de cima manda e de baixo obedece. Então, ela vai mostrar muito bem essas relações, né? Então, que isso vai ser levado para tudo, né? Essa estrutura de poder, ela vai sustentar essas redes de relações, essa rede de favor, de lealdade, né? Que vai manter esse sistema. Então, os homens livres e pobres, eles têm esse sistema mantido justamente por conta desse controle social, né? E também por eles estarem muito mais ligados formalmente ali à escravidão, né? Então, a dominação pessoal ela vai se caracterizar justamente por essa dependência, muitas das vezes até indireta, onde aquele ser, aquela pessoa, aquele grupo é livre, mas que isso não significa uma autonomia real. Ele não necessariamente tem autonomia para exercer aquilo que ele quiser. Ele muitas das vezes depende do senhor, depende muito daquele latifundiário. Então, esse homem livre e pobre está inserido dentro de um sistema onde quem tem poder econômico, quem tem terra, manda. E é justamente nesse sentido onde esses latifundiários vão conseguir manter a subordinação, né, daqueles que estão abaixo.
Então, nesse sentido, a gente chega aí no cerne desse capítulo, né? E a gente vai adentrar agora justamente de como se dá essa relação dos vários grupos, né? Então, esses grupos, como eu já falei, né? Esse cenário que, para além do escravo, né? Você vai ter os homens livres e pobres, como os tropeiros, os vendeiros, os sitiantes, os agregados, que viviam todos esses numa ordem de dominação marcada por essa dependência, subordinada economicamente, na informalidade social. Então, você vai ter essa relação de poder do latifundiário que vai se manifestar em cima desses grupos, né? Então, vou falar um pouquinho mais de cada um desses grupos, explicar ponto a ponto de cada um desses grupos, para que a gente possa entender melhor, né? E depois a gente discute essa relação de dominação. Então, primeiro grupo, tropeiro. Quem são esses tropeiros, né? O que é que esses tropeiros fazem, né? Quem são essas pessoas? Quem é esse grupo, né? Então, os tropeiros são aqueles trabalhadores que trabalhavam com mercadorias, principalmente com gado, né? Transportando essas mercadorias entre diferentes regiões. Então, eles vão levar de regiões para regiões, né? Eles não são grupos assim de grande capital, eles ainda dependem muito do latifundiário. Só que a questão é justamente essa. A primeiro momento, os latifundiários vão necessitar daquele tropeiro para fazer essa viagem, para levar esses mantimentos, para levar vai transportar essas mercadorias para aquele latifundiário, mas nessa relação de clientismo, para que aquele tropeiro consiga manter também as suas vendas, ele vai necessariamente também precisar vai depender daquele latifundiário, ele vai precisar daquele latifundiário, e a relação começa a se inverter. O que antes aquele latifundiário precisava mais do tropeiro, agora inverte. O tropeiro precisa mais do latifundiário, porque é ele que contrata, né? É ele que chama, é ele que pede as mercadorias, né? Então, é um ser que não, esse tropeiro é um ser que não possui terras, não possui grandes capitais, assim, né? Não tem muita coisa. Então, a sua dependência com o latifundiário vai ser justamente nessa ideia de trabalho e proteção das suas viagens, né? Então, você vai ter essa relação ali de contato entre esse grupo. Um contato de proteção, de obter trabalho, de trocas de mercadorias, de troca de favores ali, né? Então, embora fossem formalmente livres, né, eles estavam economicamente presos, porque as necessidades e a autonomia e a autoridade do latifundiário, né, aprisionavam esse cara, esse tropeiro, que para manter sua sobrevivência, né, ele vai depender desses contratos, vai depender do transporte, vai depender desse fortalecimento dessas relações, vai depender das suas mercadorias, que vêm de propriedades rurais ligadas a esses latifundiários. Então, o latifúndio ele vai exercer um poder enorme nesses tropeiros, justamente nessa relação de dependência econômica, onde eles vão controlar aquele trabalhador, vão controlar e garantir, né, que os tropeiros estivessem sempre à sua disposição, tivessem sempre numa posição de subordinação. Então, por mais que o tropeiro pudesse sim ali ter um mínimo ali de ascensão social, né, ter uma relação mais, entre aspas, tranquila, ele ainda assim mais tranquila nesse primeiro momento, né? Mas ainda assim ele vai ser dependente, ele vai precisar daquele cara, porque ele só vende se tiver alguém para comprar. Então, nessa relação, o latifundiário vai criar um poder a mais, porque é ele que compra. E aí, se ele compra daquele cara, ele vai garantir ali a sustentação, a manutenção da economia daquele ser, daquele grupo e tal. Se ele para de comprar e nas suas relações internas, nas suas amizades ali entre os latifundiários, ele cria uma rixa com aquele tropeiro passa a não vender mais para nenhum daqueles latifundiários da região. E aí isso é prejudicial para aquele tropeiro, né? Então nessa relação há uma dependência. Então ele fica dependente ali, subordinado, pisando em ovos para não errar em nada, para não perder suas vendas, né? Então, primeiro ponto, tropeiro. Segunda ideia vai ser já os vendeiros, né? Os vendeiros são pequenos comerciantes
muitos mais ligados assim, muito mais ligados a essa ideia de armazém, loja, né, que vão fornecer produtos básicos para a população rural, né, incluindo os trabalhadores das grandes fazendas, que geralmente a relação aqui vai se dar justamente por eles também dependerem, né, eles dependiam desses latifundiários para vender esses produtos, já que seus clientes eram os empregados daquela fazenda, daquele latifundiário. Então, os clientes desse vendeiro é justamente aqueles homens livres e pobres e aqueles escravos. Então, esses são os clientes dos vendeiros, né, que vão comprar ali nesses espaços, nesses armazéns, nessas pequenas lojas, então, para comprar esses produtos básicos. Se o latifundiário também pega uma rixa com esse cara, essa clientela se vai e aquele vendeiro perde suas vendas, né? Perde de fornecer seus produtos, né? De vender seus produtos. Então, o latifundiário exercia o poder, né, sobre os vendeiros, controlando basicamente o acesso ao mercado local. O cara tem um armazém, tem uma loja lá e tal, mas quem permite comprar lá é o latifundiário. Se o latifundiário permite comprar naquela venda, eu vou lá e compro naquela venda. Se ele não permite, eu não posso. Então, o vendeiro, por mais que ele tenha um comércio próprio, ele tem uma relação mais independente aí, ele também depende daquele latifundiário. Porque o latifundiário é que vai ditar a sua clientela. É o latifundiário que cria a sua clientela, né? E aí é justamente isso. Se ele proíbe de você comprar naquele espaço, você não tem mais como vender e não tem mais para quem vender. Então, o domínio daquele grupo já vai ser esse, já é uma relação totalmente diferente, né? Então, o latifundiário ele vai ter grande influência, né, econômica na região e eles poderiam determinar a quem teria sucesso, quem teria fracasso no comércio. Muito por conta disso, né, dessas relações, se você se subordina àquele cara, bem, se não, você fracassa, seu comércio vai fracassar, né? Então, principalmente mantendo, impondo, né, as condições ali que mantinham aqueles vendeiros sob sua influência. Então, o vendeiro, ele vai ter uma relação ali com esse latifundiário de dependência mesmo, dependência dos seus clientes. Se não tem aquele fazendeiro, se aquele fazendeiro lhe proíbe o comércio, logo você fracassa. Seu comércio fracassa, sua venda fracassa. Então, você fica dependente ainda economicamente daquele grupo. Então, você só consegue manter sua sustentação se aquele senhor permitir, se aquele latifundiário permitir. Então, e aí a gente ainda tem essa relação, né? Do vendeiro, a diferença do vendeiro pro tropeiro, né? Então, enquanto o tropeiro é esse viajante ali, aquele comerciante mais nômade, né? Que está sempre levando as suas mercadorias em vários espaços, e aí esses vários espaços gerarão mais contatos com esses senhores, mais contatos com esses latifundiários. Então, esse contato que ele vai ter com esses grupos, fazendo mais amizades, fazendo mais clientelas, então vai lhe permitir uma ascensão maior, uma mudança maior. Já a ideia dos vendeiros, não, é um lugar mais fixo, mais parado, eles não mudam, né? Então a sua relação é só com aquele latifundiário local. Então isso muda muito a sua situação, né? Por fim não, né? A gente tem aqui o outro grupo, né, que são os sitiantes, que são pequenos proprietários rurais. São pessoas que têm áreas menores de terra, geralmente, né, voltados para a subsistência ali. Muitos deles, na verdade, vão depender do latifundiário para sobreviver ainda, né? Seja alugando terra, seja tendo acesso ali a recursos e tal. Então, esse sitiante, ele vai depender do latifundiário justamente por conta disso. Ele é um pequeno proprietário de terra, possui uma pequena terra, ou ele arrenda uma terra ali daquele senhor, e para ele manter a sua sustentação, ele vai manter com aquele latifundiário ali. Ele vai pegar recursos, né?
tendo acesso a terras acessando a recursos que ele não podia ter por conta própria. Então, como a questão de sementes, como a questão de ferramentas, crédito. Então, embora eles fossem donos de suas próprias terras, os sitiantes eram economicamente dependentes, né? Então eles vão depender desses grandes fazendeiros. E a sua autonomia era totalmente limitada, ele só pode fazer aquilo que o senhor permitir. Então o latifundiário controlava esse acesso, esse acesso aos bens essenciais, às oportunidades. Então, muitas das vezes, né, a questão de exercer o poder político. Então, que isso vai consolidar o seu domínio. E aí, é justamente nesse sentido onde você vai ter um link, né, também com a obra do Manuel Corrêa de Andrade, onde ele também vai trazer essa relação, onde esses homens livres, pobres ali, que trabalhavam nas lavouras de açúcar, ali ainda no contexto escravista, né, na segunda metade do século XIX, ele vai dizer que uma das maneiras de contratar essas pessoas era dar moradia, no sentido de que eu dou um espaço da minha terra, ou alugo um espaço da minha terra, para que aquele cara faça uma choupana, uma casa ali de barro e tal, e ele mora ali naquele espaço e ele não vai receber nada de troca. A troca que ele vai fazer por aquele espaço que ele ganhou, por aquele espaço que ele recebeu, é justamente o trabalho. E trabalhar muitas das vezes de graça, ou recebendo uma mixaria, o mínimo possível, né? Porque ele está morando na terra do Senhor. Porque aquele Senhor gerou para ele uma noção de que, olha como eu sou bonzinho, lhe dei uma terra, então você vai trabalhar para mim. Me ajude, né? Você vai me ajudar nesse sentido, você vai trabalhar para mim. Então, é justamente nesse sentido onde você cria essa ideia, esse pensamento, né? E essa ideia é muito aliada às ideias dos agregados e camaradas, que são justamente esses grupos que vão viver nas terras do latifundiário, naquele dono de terra, em troca da sua força de trabalho. Ele trabalha para pagar aquela ideia da moradia. Ele mora, ele vive ali naquela terra, então a sua troca vai ser justamente vender sua força de trabalho. Então, agregados ali, né, você vai ter, por exemplo, famílias ali que vão se estabelecer nessas pequenas áreas, né, nessas fazendas, né? Então, recebendo ali a ideia de trabalhar naquela lavoura, no cultivo, né? Nesse cultivo, trabalhando em parte da produção, fazendo serviço prestado. Então, você vai ter muito disso, né? Os camaradas eram aqueles trabalhadores sem terra, né, que moravam na propriedade do latifundiário, ofereciam trabalho manual em troca de moradia, de sustento. Então, formalmente esses grupos são livres, mas quando ele adentra nesse contexto, quando ele adentra nessa ideia de subordinação, vou me subordinar àquele senhor para moradia, para viver naquele espaço, para trabalhar naquele espaço, eles são controlados, né? Então, esses trabalhadores, eles começam a ficar à mercê do latifundiário, totalmente, né? Totalmente. Então, que lhe concedia agora o direito de permanecer ali naquela terra, e aí o controle daquele senhor latifundiário é justamente nessa ameaça de expulsão, ameaça de perda do sustento, que isso vai ser um instrumento poderoso de dominação, né? Então, o latifundiário, pessoal, só para a gente concluir, é um cara que ele tem várias maneiras de exercer esse controle, né? Exercer esse poder de dominação, do controle econômico, dessa dependência social, dessa dependência pessoal. Então, a Maria Franco, né, Maria Silva de Carvalho Franco, ela vai descrever essas relações de uma maneira extremamente complexa, de como elas são, pelos minuciosos detalhes, assim. Então, o latifundiário, ele não precisa de um sistema coercitivo ali, formal, né, de uma lei que diga isso. O próprio sistema econômico e social funcionar para manter esse controle sobre a população livre. A população livre inserida dentro dessa ordem escravocrata não precisava de nenhuma lei para manter o controle. Essa própria sociedade escravocrata criava essa relação, né? Então, essa relação de dominação, que era
essa dominação pessoal, né? Esse entrelaçamento com as estruturas, né, da época, que isso vai garantir, né, profundamente a desigualdade e os problemas sociais.